Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Olá, um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega, aqui pela sua rádio SDS 93.3. Bom dia, bom dia. Hoje é dia 25 de junho de 2025. Eu, Marcos, da comunidade Alfa e Ômega, estarei com você nesta uma hora, trazendo para você a palavra do Senhor, o Santo Evangelho desta quarta-feira e também o nosso terço da comunidade Alfa e Ômega, onde você pode rezar conosco, colocando a sua intenção, o seu pedido de oração. Vamos juntos unirmos em oração, apresentarmos o nosso coração diante do Senhor, porque Ele conhece, Ele sabe, Ele nos ama e Ele, como um Pai amoroso e providente, continuará nos abençoando. Então não saia daí, porque Deus quer fazer uma obra nova no seu coração através da nossa programação. Abra o seu coração à presença do Senhor, à ação do Espírito Santo. Evangelho do Dia. E vamos nesse momento acolher a palavra do Senhor, o Santo Evangelho desta quarta-feira. Deus quer falar conosco através da sua palavra. Deus quer nos orientar, nos dar uma direção, nos chamar a uma vida nova, a um novo momento de nossa vida, onde, através da sua palavra, nós damos atenção àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida e colocamos em prática o querer de Deus em cada um de nós. O Evangelho desta quarta-feira de Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse trecho do Evangelho de Mateus que acabamos de ouvir, é o trecho do Sermão da Montanha, onde Jesus nos ensina a discernir com sabedoria e vigilância, com prudência, com cuidado. Ele nos alerta contra os falsos profetas, que exteriormente parecem piedosos, homens bons, justos, que têm aparência de serem bons, mas interiormente cultivam intenções más, intenções egoístas, destrutivas. A metáfora, esta explicação que Jesus apresenta da árvore e dos frutos, ela nos oferece um critério muito claro. A verdadeira fé gera obras de amor, gera obras verdadeiras, gera obras de justiça. E muitas vezes é fácil nos deixarmos enganar pelas palavras bonitas, pelas promessas, pelas aparências. No entanto, Jesus nos convida a olhar para os frutos. Quando você vê uma árvore boa, ela certamente produzirá bons frutos. Assim como nós vemos pessoas boas,
nós podemos colher da vida dessas pessoas obras boas, ou seja, o modo de viver, a coerência entre a fé e as atitudes. E isso vale não só para as outras pessoas. Muitas vezes olhamos esse evangelho para fazermos uma análise sobre os outros. Será que essa pessoa é boa mesmo como ela está dizendo? Será que ela é caridosa mesmo como está aparentando? Vamos ver os seus frutos, as suas obras. Mas esse evangelho também ele se aplica a cada um de nós e de maneira especial, principalmente a cada um de nós. E essa palavra nos chama a um exame de consciência. Então, esta pequena parábola, essa pequena história que Jesus apresenta, ela também vale para nós, porque podemos nos perguntar que frutos nós temos produzido. Somos árvores tão boas quanto nós pensamos ser? Quais são os frutos que nós produzimos? Estamos sendo árvores boas no jardim de Deus, produzindo frutos bons para a vida das pessoas? Então essa palavra nos chama a um exame de consciência, a um compromisso com a autenticidade, com a verdade. E se o Espírito Santo habita em nós, nossos frutos serão visíveis. Quais eles? Frutos de paz. Na sua vida tem paz? Você é uma pessoa da paz? Onde você chega, as pessoas se agradam porque você traz paz, você leva a paz? Você é uma pessoa paciente? As pessoas, quando elas te ouvem, quando elas veem você que muitas vezes não deu certo aquilo que você pensou, aquele projeto que você idealizou, a tua paciência fala mais alto? Você é uma pessoa humilde? Ou seja, quando você faz algo, esta humildade ela está acima das obras boas que você realiza? Ou muitas vezes nossas obras boas, elas precisam ser colocadas à vista dos outros para que sejamos elogiados? Você é uma pessoa misericordiosa? Ou seja, aquilo que os outros te fazem como mal, como feridas, como mágoas, você é capaz de perdoar, de agir com misericórdia? Se percebemos então que há algo errado em nossa vida, é preciso de poda. Como toda árvore que precisa de poda para que ela produza frutos melhores, mais saborosos, também nós precisamos de podas muitas vezes, e essa poda se chama conversão, ou seja, deixar Deus agir em nossa vida, purificar o nosso interior, as nossas motivações, as nossas intenções. E que o Senhor nos dê a sabedoria para reconhecer o bem, a coragem para denunciar todo o mal e a humildade para nos convertermos diariamente. Que essa palavra do Evangelho de hoje nos ajude a retomar o caminho que Deus quer e que Deus tem traçado para a nossa vida. Um caminho novo de santidade, de conversão, de bons frutos, de frutos que de fato sejam agradáveis à vida das pessoas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terço, Alfa e Ômega. E eu te convido nesse momento a se colocar em oração, a rezar o nosso terço da comunidade Alfa e Ômega, colocando o seu coração à disposição de Deus, para que Deus realize nele, através dele, uma obra de renovação, uma obra de restauração, uma obra nova. Portanto, recolha aí no seu coração as suas intenções, os seus pedidos de oração e apresente-os ao Senhor. Coloque-se diante do Senhor como um necessitado, estendendo a sua mão, dizendo: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor é capaz. Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte, o Senhor é o Todo-Poderoso. Senhor, eu sou o indigente, mas o Senhor é rico,
é providente. Senhor, eu sou tão necessitado da Tua graça e o Senhor é o dispensador de todos os bens e de todas as graças. Portanto, eu estou no lugar certo, com a pessoa certa. No lugar certo, nesse momento de oração, com a pessoa certa, que é o Senhor. E te agradeço, Senhor, porque nos trouxe até aqui. Não nos deixou caminhar por outros lugares, à busca de outras soluções, porque só o Senhor é capaz de dar a verdadeira solução para as situações que eu estou te apresentando. Então, meu irmão, minha irmã, apresente o seu coração, a sua vida, a sua família, seus filhos, suas intenções, os doentes da sua casa, os teus parentes, os teus amigos, as pessoas que necessitam da graça, da misericórdia, da providência de Deus na vida delas. Apresente-se diante do Senhor, você que conhece alguém necessitado da graça de Deus e da intervenção de Deus na vida dela. Apresente ao Senhor esta pessoa. Coloque-se diante de Deus como um intercessor, como aquele que na caridade ajuda, intercede, move o coração para estar diante de Deus pedindo por alguém necessitado. Coloque-se nesta atitude de alguém que reconhece que Deus é o Senhor da vida e é o Senhor da história. Por isso que nesse terço, a cada oração, nós declaramos essa verdade: Tu és o princípio e o fim de todas as coisas e nada é impossível para Ti. Tudo o Senhor pode, tudo o Senhor é capaz, por isso nós confiamos. Esse terço é mais uma renovação da nossa fé, do nosso acreditar naquele que é capaz do que qualquer outra coisa. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu te convido a esta oração, uma oração confiante, uma oração que se abandona e uma oração que crê no poder e na graça de Deus, que é capaz de realizar a obra nova, o impossível na sua e na vida daqueles que você pede. Se você tem um coração agradecido também, agradeça ao Senhor, entregue a sua vida nas mãos dele, porque tua vida é dom e é também expressão de ação de graças a Deus. Agradeça ao Senhor pelas graças que você tem recebido, por aquilo que você já recebeu de Deus e pelas graças que o Senhor continuará derramando sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, vamos então rezar o nosso terço, colocando-nos diante do Senhor, traçando sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Segunda dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Terceira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Quarta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Quinta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Baluartes da vocação Alfa e Ômega, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O recado de Deus. Esse é o nosso recado de Deus para você. Esse recado de Deus é uma pequena história, uma pequena parábola, onde nós, através dessa historinha, muitas vezes até mesmo infantil, Deus quer falar ao nosso coração. Quão profunda é a palavra de Deus quando Ele toca o cerne da nossa vida, do nosso coração. E por isso, quando nós ouvimos pequenas historinhas, simples histórias, Deus tem muito a falar conosco e Deus tem muito a nos ajudar a refletir as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso comportamento, nos alinhar ao Evangelho, à Sua palavra, dar-nos direção, dar-nos rumo e nos ajudar nesse processo de santidade e de conversão. Portanto, eu te convido nesse momento a ouvir com bastante atenção essa pequena história, esta pequena parábola e tirar grandes lições para o seu dia a dia. Um discípulo chegou para o seu mestre e perguntou: Mestre, eu me esforço muito, leio sempre a palavra de Deus, mas eu sinto que não consigo guardar tudo em minha memória, eu acabo esquecendo. O mestre não respondeu imediatamente. Ele ficou olhando para o horizonte e depois ele ordenou ao discípulo: Olha, faça o seguinte, pegue aquele cesto de palha, desça até o riacho, o encha de água e o traga até aqui. O discípulo olhou para o cesto que estava bem sujo e achou muito estranha a ordem do mestre, mas mesmo assim obedeceu. Pegou o cesto de palha sujo, desceu os muitos degraus da escadaria até o riacho, encheu o cesto de água e começou a subir de volta. Como o cesto de palha era todo cheio de furos, a água foi escorrendo, e quando o discípulo chegou até o mestre, já não restava mais água nenhuma. O mestre então perguntou: Então, meu filho, o que você aprendeu, hein? O discípulo olhou para o cesto vazio e disse: Aprendi que um cesto de palha não segura água nenhuma. O mestre então ordenou que repetisse o processo. Quando o discípulo voltou com o cesto vazio, o mestre perguntou: Então, meu filho, e agora, hein? O que você aprendeu? O discípulo novamente respondeu meio que já com sarcasmo: Cesto furado não segura água. O mestre então continuou ordenando que o discípulo repetisse a tarefa, que fosse até o riacho encher o cesto de água e depois trazer de volta. Depois da 10ª vez, o discípulo já estava todo molhado, exausto, cansado de tanto descer e subir as escadas. Porém, quando o mestre perguntou de novo: Então, meu filho, o que você aprendeu? O discípulo olhou para dentro do cesto e percebeu admirado: Olha só, o cesto está limpo. Apesar de não segurar a água, o cesto de palha ficou super limpo. O mestre por fim concluiu: Então, meu filho, não importa que você não consiga decorar toda a palavra de Deus, continue lendo. O que importa na verdade é que essa palavra te limpa, purifica a sua alma, o seu coração.
Então, tá aí a nossa pequena historinha, esta pequena parábola que nos faz pensar em nossa vida, nos faz refletir. Você já parou para pensar no poder transformador da palavra de Deus? Pois é, em nossa livraria católica Alfa e Ômega você vai encontrar também muitas bíblias de várias traduções para fortalecer a sua fé, alimentar a sua alma e guiar a sua caminhada espiritual. Além disso, nós temos camisetas, terços, imagens, crucifixos, pulseiras devocionais, artigos infantis, lembrancinhas e muito mais. Venha nos visitar e encontre inspiração para a sua espiritualidade, para a sua vida de fé. Nós estamos na Rua Rui Barbosa, 737, no centro da cidade de Matão. Anota aí o nosso telefone que também é o WhatsApp. 3382-6881. Nossa livraria católica Alfa e Ômega, você encontra artigos de fé que geram vida nova. E por falar em vida nova, nesse mês de junho nós celebramos também a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E a nossa comunidade Alfa e Ômega está realizando a novena ao Sagrado Coração. Você já se deparou com essa espiritualidade profunda, com o coração de Jesus que tanto nos ama, que se derramou em amor por nós e que nesta imagem do Sagrado Coração de Jesus você é capaz de contemplar o seu mistério de amor, o seu coração exposto em chama ardente de amor, ferido pelos nossos pecados, envolvido pelos espinhos das nossas misérias, mas ardente de amor que queima e faz queimar também o nosso coração. Portanto, acompanhe a novena da nossa comunidade Alfa e Ômega, que está acontecendo lá no YouTube, no canal da nossa comunidade. É só você entrar no YouTube e digitar Comunidade Católica Alfa e Ômega. O F é com PH. E você vai encontrar ali muitos vídeos onde você pode alimentar a sua espiritualidade. Atualmente nós estamos então realizando essa novena ao Sagrado Coração de Jesus. Não perca essa oportunidade de se unir em oração a essa devoção tão profunda e tão importante e atual na nossa vida. Então, na última sexta-feira desse mês de junho, celebramos a solenidade do Sagrado Coração. E está aí a oportunidade de você alimentar a sua espiritualidade participando da nossa novena ao Sagrado Coração de Jesus. E com a graça de Deus, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega. E eu queria agradecer a você, ouvinte, a você que está aí na audiência da nossa rádio, que Deus possa abençoar a sua vida. E vamos então fazer também um agradecimento a Nossa Senhora através desta oração. Virgem Santíssima, nossa Mãe e intercessora fiel. Ao final desse programa, elevamos a Ti o nosso coração agradecido. Obrigado por nos acompanhar com Teu olhar terno, por envolver cada palavra, cada ouvinte com o Teu manto de amor e proteção. Mãe de Jesus e nossa Mãe, ensina-nos a guardar no coração tudo o que ouvimos, a viver com fé o que meditamos e a levar a esperança do Teu Filho Jesus aonde formos. Intercede por cada família, por cada coração aflito e por todos que nesse momento depositam em Ti a sua confiança. Maria, estrela da evangelização, ajuda-nos a permanecer firmes na fé, doces na caridade e constantes na oração. A Ti confiamos nosso próximo encontro, que será amanhã, pedindo Tua presença materna sempre entre nós. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que bom foi rezar com você, estar nesse momento de oração e de graça na presença de Deus junto com você. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Lembrando que amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Então, até amanhã, povo de Deus! Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, Sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva,
Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.